E agora nós vamos falar sobre próteses de silicone com o cirurgião plástico do São Lucas Hospital Center, doutor Ari Santos Silva. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, Nani. Então hoje vamos falar sobre esse assunto que tem muitas dúvidas das mulheres, das pacientes. Doutor, para a gente começar então, como que é essa procura das pacientes que chegam nos consultórios em busca de uma prótese de silicone? Quais são as principais queixas que chegam para o doutor? Sim, a gente fala que nós temos dois tipos de pacientes principais, né, que procuram implante de silicone. Ou o paciente tem a mama muito pequena, né, e a pessoa sabe que diferente de uma musculatura, se você malha, ela vai crescer. A mama, infelizmente, não cresce, né? Então a pessoa tem a mama pequena, e ela quer o desejo assim de ter uma mama mais harmoniosa, que combina mais com o corpo. E nós temos um segundo tipo de paciente, que é o paciente que às vezes é uma mãe que já amamentou, né, passou por uma gestação, teve uma flacidez da mama e quer voltar a mama, né, ao que era, ou às vezes ela quer uma mama que nunca teve, que ela esperou ter essa gestação primeiro para ajustar. É basicamente os dois tipos principais que aparecem para a gente. E quanto à faixa etária, doutor? Tem desde jovens buscando as próteses de silicone, mulheres já com uma faixa etária mais elevada. Como que tem sido essa parte também da busca? Quanto à idade da mulher? Então, o legal hoje é que nós temos realmente assim uma faixa etária muito longa, né? Geralmente as pacientes de mama de aumento, que são aquelas de aumento simples de mama, são pacientes sempre mais jovens. Né? Nós temos pacientes na casa de 15, 16 anos no consultório, mas o mais comum, esses pacientes de mama de aumento é entre 18, 24, 25 anos. Normalmente pacientes que ou nunca amamentaram, nunca tiveram gestação, mama pequena. Agora, ultimamente, a gente está pegando pacientes assim de faixas etárias bem elevadas, sabe? Inclusive, nós temos pacientes de mastopexia com implantes no consultório, de 57, 58 anos, 60, sabe? Então o paciente está procurando, mesmo numa faixa etária mais elevada, ela quer ter aquela harmonia de volta da mama ali, quer se sentir bem de novo. E faz parte muito da autoestima da mulher, né, doutor? Sim. Então essas mulheres buscam também como um amparo para a autoestima, claro. Doutor. Sente essa queixa também das pacientes? Sim, a gente fala assim, por mais que hoje, né, a gente fala a internet, né, dá muitas informações desencontradas, né? O implante de silicone ainda é o que a gente tem de mais seguro tanto para aumento da mama, quanto para, né, um refinamento, uma harmonização da mama. Doutor, e o doutor falou agora sobre os implantes, quais são os tipos de implante, quais são as indicações para cada um deles? O doutor até trouxe para mostrar para a gente. Então, o doutor poderia explicar? Claro, hoje nós temos basicamente 3 tipos de cobertura do implante, né? Então nós temos esse que é um implante liso, né? Então a superfície dele é toda lisa, né? Então no toque ela não tem textura nenhuma, sabe? Esse foi um dos primeiros tipos de implantes criados. Os Estados Unidos ainda usa bastante esse implante. Para nós no Brasil, por que a gente não usa muito? Ele aumenta muito a chance de contratura capsular, que é aquela capa que o corpo cria em volta do implante, ela endurece com mais facilidade nos implantes lisos, né? Esse aqui é o implante mais utilizado hoje. Ele é um implante, a gente chama de texturizado ou microtexturizado. Então, quando a gente passa a mão, ele tem, né, microtexturas por cima dele. Né? O toque dele é bem mais suave, a borda dele não é aquela borda muito marcada, sabe? Então, esse é o implante mais seguro hoje que nós temos em relação a qualquer tipo de problema. Rejeição, contaminação, né? E esse é um implante de silicone, então ele é um implante de silicone, mas ele tem um revestimento externo de poliuretano, que é um tipo de plástico, né? Para a gente que está pegando nele aqui, ele simula uma camurça, né? Uma textura gostosa de pegar. Para que serve esse implante? Geralmente, né, os cirurgiões costumam usar um implante de poliuretano para mamoplastias já muito complexas. É a terceira vez, quarta vez, quinta vez que o paciente está operando, ele teve muito problema de adesão dos outros implantes, ou o corpo não rejeita o implante. Então esse implante ele cria, né, um efeito, né, a gente fala uma inflamação muito grande dentro da loja do implante e cria uma adesão maior. O porém dele é que essa adesão muitas vezes é tão forte que esse implante dá trabalho de tirar depois. Então por isso que a gente deixa ele como última opção, sabe? Enquanto dá para usar
o implante texturizado normal, a gente usa ele. E quantas indicações, doutor? Como que é essa avaliação que a paciente chega no seu consultório? O processo, na verdade. Então, a paciente chegou, tem o desejo de fazer a prótese de silicone, Sim. o doutor vai fazer essa avaliação. Sim. Como que é feita? Normalmente a gente sempre, né, claro, né, conversando com o paciente, vê o que a pessoa busca. Por exemplo, tem gente, hoje o legal é que a maioria das pacientes buscam resultados mais naturais, sabe? Tinha uma época que era aquele peito bolinha, né, peito marcado. Hoje não, a paciente chega e fala, poxa, eu queria colocar porque eu vou numa festa, eu quero que o vestido, né, caia bem, eu quero às vezes botar uma roupa, por exemplo, de um evento, uma outra coisa, né, uma roupa, né, que valoriza, por exemplo, um jantar, né, um biquíni, né, que eu me sinta bem, mas eu não quero que o seio chegue primeiro, vamos dizer assim, né, ela quer que seja algo bonito, né, harmônico. Então, a gente ouve o paciente, assim como tem pacientes que querem o peito bolinha, né? Eles querem aquele peito mais artificializado, né? É gosto, né? Mas a gente procura entender o que o paciente busca e, através disso, a gente tenta ver, né, a textura do implante. A minha preferência, claro, é um implante microtexturizado, mas nós temos várias formas, os formatos do implante muito variados. Então, o que a gente mais usa no Brasil é o implante redondo, né? Mas nós temos no Brasil o implante anatômico, que é o implante com formato em gota, né, que a gente fala. Nós temos um implante cônico, que ele parece um cone mesmo, sabe? Igual de trânsito, assim, ele é um implante bem pontudo, quase a gente não usa no Brasil ele. Nós temos um implante, né, a gente fala oval no sentido longitudinal e o implante oval no sentido, né, a gente fala da parte de cima, na vertical também. Então, tudo isso depende o quê? No exame físico do tórax do paciente, do que o paciente tem de tecido, se tem flacidez, como que é a pele, como que é a posição da areola em relação ao tórax, se a mama é muito lateralizada, se o tórax é muito aberto, muito fechado. Então, por exemplo, pacientes com tórax muito aberto, que querem a mama mais junta, o implante redondo é melhor, né? Se o paciente tem um tórax muito fechado, né, a mama já é junta demais, é o contrário, então para separar um pouco ela, às vezes o implante em gota ele dá menos projeção, visualmente parece que é menos junto. Então a gente avalia de acordo com a individualidade mesmo. Muitas vezes o paciente não tem ideia do que busca, sabe? Às vezes ela vê a amiga e fala assim, minha amiga colocou, por exemplo, 305 e ficou bonito. Só que a amiga às vezes é mais alta ou mais baixa, a amiga tem o tórax mais estreito, ela tem o tórax mais largo, o ombro mais estreito, então a anatomia muda. Então não é receita de bolas, o paciente vê que o 300 fica bom numa pessoa, nela não vai ficar. Às vezes o nela um pouquinho maior ou um pouquinho menor vai adaptar melhor. Né? A gente vê na internet aí pessoas com implantes de 700, 800, 1 litro, dá para colocar, né? Só qual que é o problema? A partir do momento que passa daquela base máxima, o implante ele não consegue ocupar o tórax mais, ele vai ocupar a lateral. Então, se o paciente quer um implante maior do que cabe no tórax, ela tem que saber que esse implante vai para baixo do braço. Então, ela nunca vai conseguir fechar o braço, por exemplo, assim, numa academia, para dirigir, por exemplo, esse implante vai incomodar. Então, a gente faz o paciente entender, mede e fala, você tem o máximo de base é, por exemplo, 11 centímetros, né? Então, o máximo que vai caber em vocês é implante com a base máxima de 11 centímetros. Se colocar um de base 12, 1 centímetro vai ficar para fora. Então, aí o paciente sabe que a gente tem um limite de ml, por exemplo, e daí quando for experimentar, a gente fala, então para você vai caber entre 270 e 335, por exemplo. Aí todos esses vão caber no paciente. Agora, qual vai ficar mais bonito, aí é preferência pessoal. Doutor, falando um pouco mais sobre a parte o doutor falou sobre a mastopexia, e tem a parte de implante e tem a parte da mastopexia. Qual que era a diferença? E também, quais são os casos que são indicados esse tipo de cirurgia? A gente fala que o paciente, para chegar ao ponto de presar mastopexia, é quando a mama ela já não está no lugar mais. A mama ela tem um lugar padrão para ficar, sabe? Não de questão de beleza ou de aparência. Nós temos uma medida que a gente brinca e o pessoal consegue fazer em casa, que é você pegar uma régua, encostar na clavícula até
a projeção do bico do peito, né? Uhum. Essa medida ela tem que estar entre 18 centímetros e 20 centímetros. Se essa medida estiver abaixo de 20, essa mama não está no lugar mais. Claro que o paciente já vai ter reparado no espelho, né? Quando toma banho, vai ver que a mama antes ela estava num lugar e agora não está, ou nunca esteve no lugar, sabe? Uhum. E daí, se a areola já está fora da posição, se a paciente amamentou, teve flacidez, então ela pega na mama, ela vê que a pele está mais molinha, né? Que a pele está mais vazia, né? Não tem aquele recheio da amamentação mais. Então, quando o paciente já tem então, uma mama fora do lugar, flacidez, ou uma mama que a pessoa percebe que ela está sobrando muito a pele, aí uma paciente vai precisar dessa elevação da mama, devolver a mama para o lugar, que é a mastopexia. Aí a mastopexia, ela tem sem o implante e com o implante, né? O que vai depender? Se o paciente tem a mama muito pequena, a gente não tem muito material dentro da mama para usar, sabe? Então, normalmente, esses pacientes acabam precisando do implante, porque a gente eleva a mama e o recheio da mama vai ser um implante. Agora, se a paciente ela tem um pouco de tecido sobrando, ou é uma mama um pouquinho maior, aí a gente consegue, claro, se é um tipo de mama que fica mais natural, é o que o paciente quer, então a gente vai lá e usa o próprio tecido, constrói uma mama, né? Ela fica uma mama harmoniosa, mas ela fica uma mama natural, como se a pessoa tivesse nascido com ela. Então é aquela mama mais, né? A gente fala mais tobogã, né? Que ela é mais gordinha embaixo, mais estreitinha em cima, né? Mas tem um desenho bonito também. E também tem essa possibilidade, no caso da mastopexia, seria essa reconstrução Isso, é uma como, reestruturação. Isso, reestruturação geral da mama. Então, assim, a gente brinca que é como se a gente tem que desmontar a mama e montar de novo. Então, por exemplo, a gente desmonta a areola do lugar, né, a gente recorta ela do lugar e tem que levar ela para um novo lugar. A gente tem que desmontar, né? A gente fala a parte central da mama para fazer uma parte central nova. Às vezes a mama ela já está um pouco mais aberta, né? Por ter criado essa flacidez, a gente tem que concentrar mais essa mama, então tem que desmontar as laterais dela, né? Então por isso que grande parte das vezes a mastopexia, né? Quando a cirurgia termina, ela tem um corte na vertical, né? Um corte em volta da areola, que foi de colocar a areola no lugar, e na parte de baixo ela pode ter ou um corte, né? Que pega no sulco, na dobra da mama, né? O pedaço inteiro, um pedaço maior, ou ela pode pegar só um segmento. Então a gente brinca como se fosse uma letra T de cabeça para baixo ou uma letra L do contrário, né? Aí vai depender do tamanho da mama, do excesso de pele também. Nesse caso da mastopexia, doutora, a paciente que faz, ela consegue amamentar depois, mesmo fazendo essa reconstrução? Aí que tá. A gente fala assim, como a gente parte a glândula em vários pedaços, o paciente vai ter chance de amamentar sim. Mas a gente avisa que ele vai amamentar num grau menor do que às vezes amamentou numa outra gestação. Então, muitas pessoas já falam, doutor, eu amamentei pouco. Eu tinha mama pequena, já não produziu muito leite, não tinha muito. Então, essa pessoa vai ver pouca diferença, sabe? Agora, uma pessoa que fala, não, doutor, eu amamentei muito, né? Minha mama cresceu demais, né? Produziu muito leite. Então, a gente fala, provavelmente você vai ter uma queda, às vezes, de uns 40% na produção, né? Mas, em teoria, né? A areola, ela continua funcionante. Então, assim, o poro central da mama vai continuar lá. Então, o corpo ele tem que só recanalizar, né, as glândulas novamente, porque antes uma glândula que era embaixo, ela foi embora, a glândula que era em cima agora está na lateral, então ela muda tudo de lugar. Então o corpo tem que entender que mudou de lugar, tem que produzir novos canalículos ali e drenar para o poro central novamente ali, mas é possível totalmente amamentar. A gente sempre fala que não é impossível, a gente fala que vai diminuir a possibilidade, mas a chance continua lá. É possível. E no caso só da colocação da prótese também, a parte de amamentação é tranquila? Aí já é bem mais tranquilo, por quê? Porque hoje a inclusão de implante normalmente é pela dobra da mama. Como coloca pela dobra, a gente não encosta em nada no aparelho glandular. Então ali é 100% de chance. Não é nem a 90 e poucos, não. A não ser que o paciente já tenha uma dificuldade natural dela de amamentar. Tem pacientes que nunca conseguiram amamentar.
né? Então, o paciente já tem, por exemplo, um problema para amamentar natural dela, aí ela não vai conseguir. Mas se for só para incluir um implante, não tem problema nenhum. Ainda mais, mesmo que o implante for por cima da musculatura, né? Porque nós temos ele colocado embaixo do músculo peitoral e por cima do músculo peitoral. Mesmo que ele for por cima, a glândula fica por cima do implante. Então não tem problema nenhum também. Nesse caso, qual que é a diferença e quais são os critérios para utilização por baixo ou por cima do músculo, doutor? Tem um pouco, né? A gente fala preferência pessoal, né, do cirurgião, mas tem o tipo do que o paciente procura. Por exemplo, se o paciente tem pouco tecido mamário, uma mama pequena, quase nada de tecido para cobrir aquele implante, se nós colocarmos esse implante embaixo da musculatura, o músculo vai fazer uma cobertura razoável em cima desse implante. Então o implante fica menos aparente, fica menos aquele peito bolota, né, que a gente fala. Agora, se o paciente falar, não, eu busco peito bolota, por exemplo, né? Então, esse paciente, se ele tem a mama pequena, pouca pele, pouco tecido, se coloca por cima do músculo, a única coisa que está cobrindo esse implante é a pele. Então, aí ele vai ficar aquele famoso peito bolota, né? Mais marcadinho, né? Agora, nas mastopexias, o ideal é sempre colocar embaixo do músculo, porque a parte de cima a gente vai refazer ela inteira, né? Então, como vai refazer, essa pele já é uma pele um pouco mais frágil, é uma pele que já tem algum grau de flacidez. Então, se a gente colocar um implante, né, para essa pele segurar, ela não vai dar conta. Então, o implante, aí embaixo do músculo, o músculo segura cerca de 70% do peso do implante. Aí suaviza bastante para a pele do paciente. Certo. E, doutor, uma dúvida que muitas pacientes têm é sobre a questão da duração do silicone. Ele tem uma validade? Precisa trocar a prótese ou uma vez que colocou é para a vida toda? Então, hoje não tem mais aquela máxima, sabe, de antigamente, de troca do implante. Hoje colocou o implante, a troca é só se o implante dá algum tipo de problema. Que problema? Rompeu um implante por algum motivo, um acidente, um trauma, um rompimento espontâneo. O envelope fragilizou e rompeu. Aí vale a pena trocar, porque, né, por mais que hoje o silicone não vaza, né, igual a gente tem um implante cortado aqui, né, o silicone a gente fala assim, ele é um gel coeso, né, então ele não derrama igual antigamente, né, antigamente o medo do paciente era, né, o meu implante está com uma fratura, está com, né, estourado, né, vai vazar o silicone e vai me matar lá. Não, hoje ele não sai, né, então a gente fala assim, ele fica ali, né, não sai. Então, como esse implante não sai, até não tem assim uma correria para troca. Se o paciente sem querer faz um exame de mama e fala, fui fazer uma mamografia, um ultrassom de mama porque o ginecologista pediu, apareceu lá que tem assim, rotura do implante. Não tem que sair correndo, urgência, né, para trocar. Não, a pessoa pode se planejar, ela pode, no intervalo 1 ano, 2 anos ali para troca, não precisa sair correndo. Agora, se não tem nenhum tipo de problema, não rompeu o implante, não deu contratura da cápsula, o paciente não quer trocar o volume, a pessoa vai ficando 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, vai deixando lá. Ele fica tranquilo, vai não ficando tem tranquilo. nenhuma complicação. Doutor, e quantas tecnologias e as técnicas que são utilizadas? A gente fala bastante aqui no São Lucas 24 horas claro. sobre essa parte da tecnologia e na cirurgia plástica, na parte de próteses também tem essa evolução? Sim, a gente fala que as técnicas em volta, né, da cirurgia de mama ajudam. Então, por exemplo, hoje com as mastopexias, por que a pessoa consegue ter uma durabilidade de resultado que não tinha antigamente? Antigamente a pessoa falava, levantei a mama, deu 10 anos, a mama caiu de novo. Mas por quê? Hoje o implante embaixo do músculo é uma tecnologia aprimorada. Hoje tem as alças musculares que fazem a sustentação da lateral do implante. Antigamente o paciente colocava o implante e falava, eu deito, o implante vem para a lateral, né? Ou ele espalha, né? Separa demais, a mama muito separada. Então hoje não. Hoje a alça muscular é uma alça que a gente usa de músculo para manter o implante sempre dentro do tórax. Então o paciente tenta deslocar o implante para fora, ele não vai, ele só vai para dentro. Outras tecnologias que ajudam é a fixação do sulco mamário, que popularmente na internet o povo chama de sutiã interno, né? O sutiã interno nada mais é do que uma sutura de fixação que a gente faz na dobra da mama.
Então isso estabiliza o sulco da mama, então a paciente ela apoia a mão na mama, empurra para baixo, a mama não desce, sabe? Ela fica presa ali. Então ela se mantém muito mais tempo presa no lugar. Então são tecnologias que ajudam bastante. Claro, além hoje das colas cirúrgicas, né, dos curativos tecnológicos, né, que permitem a gente não precisar usar dreno na cirurgia, né? Eu, por exemplo, não uso dreno em nenhuma cirurgia. Então isso é tudo com as tecnologias que a gente tem hoje, né? Isso traz também segurança para o paciente, Também. né, doutor? Uhum. Na parte de pré-cirurgia e pós-cirurgia, o paciente que vai realizar a cirurgia de prótese, como que é? Ele precisa fazer alguns exames? Ele, no pós-operatório também, como que funciona essa parte, doutor? Então, geralmente o pré-operatório, para ser uma coisa bem segura, a gente gosta de pedir, né, exames de sangue, né? A gente fala mais da nossa parte, né? Então, assim, o nosso dia a dia, exames de sangue, de laboratório, avaliação do cardiologista, né, com um eletrocardiograma. No caso das mamas, um exame de imagem da mama, né? A gente sempre começa com o ultrassom, mas se o paciente já tem uma mamografia recente, dá para utilizar também. Ou se o paciente quer fazer um exame mais complexo ainda da mama, é a ressonância da mama, sabe? Que ela é o exame padrão ouro que a gente tem hoje. E a avaliação pré-anestésica. Então é a avaliação que a equipe de anestesia faz na consulta, né? E vê, por exemplo, todos os exames do paciente, vê os antecedentes, vê como já se comportou em outras cirurgias e classifica o risco cirúrgico ali também. Então, o paciente sendo aprovado, né, por todos os exames de sangue normal, cardiologista normal, a pré-anestésica normal e a mama não tem nada que contraindica uma cirurgia, por exemplo, há um nódulo suspeito, um cisto suspeito, alguma coisa assim, aí o paciente, teoricamente, está tudo certo para a cirurgia. O que fica faltando, no caso de cirurgias de implante, aí é a escolha do volume, né? Hoje, né, no consultório, a gente fala os medidores, né, que são os sizers. Então, né, a gente fala, infelizmente, não está disponível para todo mundo ainda, né? Assim, não são todos os cirurgiões que têm acesso a ele. Mas lá a gente consegue simular visualmente. Então você, por exemplo, nós temos, né, eles são implantes de silicone, só que eles são côncavos. Então eles encaixam na mama do paciente original. Então você coloca o implante, encaixa em cima, tem um sutiã específico que você coloca e uma camisa, né, bem colada, sabe? Então você consegue no espelho olhar e ver. Hoje a literatura médica fala pra gente que ele simula até 97% do visual real de tamanho. Então, porque às vezes o paciente olha aqui, né, se eu falo para você, ó, Gabriela, aqui você vê, né, é um implante 285, mas você não imagina como isso vai ficar dentro de você. Agora, com o medidor, não. Você coloca, e eu falo, olha, você tá olhando ali o 285. Aí você fala, gostei desse. Aí a gente vai lá e troca, fala, ó, esse é o 305. Aí você olha e fala, esse eu gostei mais. Daí eu vou falar, não, esse eu achei grande, coloca o outro de novo. Então você consegue ver e sentir o peso real, porque o ml é real do medidor. Então se a pessoa vai lá e tem na cabeça um implante muito grande, a gente às vezes coloca de propósito para ela, só para ela sentir já o peso. Então ela fala, nossa, que pesado. Eu falei, esse aí que você tava na cabeça antes da consulta, né? Ela fala, não, tira esse negócio, né? Vamos colocar outro ali. Então isso ajuda bastante, sabe? Porque a pessoa tem aquela experiência real de olhar. Que bacana. Né? Em vez de ficar olhando só ali, né, na mesa, ela pega, então ela fala, é isso aqui que eu vou sentir com a mão, é isso aí. É esse peso, é essa sensação, é esse, a gente fala, esse tamanho, é o tamanho real. Uma experiência completa. É uma experiência completa, isso ajuda bastante. Que bacana. E no pós-operatório, é uma cirurgia simples, doutor? Complexa, que tem risco para os pacientes? Como que tem sido? Então, aí, por exemplo, a mamoplastia de aumento, que é só a inclusão simples do implante, ela é uma cirurgia que varia hoje de 1h30 a 2 horas de duração. Então, uma cirurgia considerada um porte razoável, né? Os cuidados principais é porque, querendo ou não, foi aberto, né, um espaço para esse implante entrar, né? Então, assim, querendo ou não, tem um buraco ali dentro, né? Então, por mais que por fora, às vezes, é um corte pequeno, mas por dentro tem uma abertura grande. Então, é uma cirurgia que exige certos cuidados em casa, né? Então, o paciente não vai poder ir na academia ali, pelo menos por algumas semaninhas ali, não vai poder, por exemplo, pelo menos no começo, pegar, por exemplo, a criança direto do chão, por exemplo, né? Tem que
que esperar ali um pouquinho ainda, né? A criança pode sentar no colo, né, e tudo, mas suspender do chão, né, tem esses cuidados. Agora, uma mastopexia, ela é uma cirurgia que pode variar de 4 até 5 horas de duração, porque realmente a gente reconstrói a mama do zero, né? Então, essa cirurgia é um pouco mais intensa para o paciente. Então, ao contrário da mama de aumento, que às vezes o paciente opera de manhã, final da tarde ele consegue ir para casa, sabe? Agora, a mastopexia a gente gosta que posa no hospital. Então, opera de manhã, no outro dia de manhã vai para casa. Mas mesmo assim, são cirurgias de recuperação relativamente rápida hoje. Então, hoje, ao contrário de antigamente, hoje o braço pode mexer normalmente, né? Então, o paciente tinha aquele receio de ficar com o braço preso, né? Hoje não. Hoje a gente chega no quarto, eu pego a mão do paciente e boto na cabeça dela, assim. Então, hoje eu falo, ó, coloca a mão na cabeça, né? A gente fala, mexe para cá, para frente, para trás, isso ajuda a alongar o músculo, né? Vai levantar, apoia a mão para levantar, né? Então, e os curativos tecnológicos ajudam o paciente a não ter que trocar o curativo, porque o curativo hoje ele veda totalmente, né? E o curativo ele não precisa ser trocado só com uma semana. Então, ele fica colado uma semana em você, o único trabalho é secar. Então, isso ajuda o paciente a recuperar mais rápido. Então, pode mexer o braço, pode, né, tomar banho normal, pode o próprio paciente se vestir, comer, fazer as coisas do dia a dia. Então, isso ajuda a dar uma independência. Então, mesmo na mastopexia, o paciente já pode, desde o primeiro dia, fazer tudo isso. Ajuda bastante. A qualidade de vida continua a mesma. Continua praticamente São só os cuidados mesmo de uma cirurgia. De uma cirurgia como qualquer outra. Certo. Doutor, então, o doutor falou anteriormente sobre os pacientes que realizam aqui no São Lucas, sobre esse apoio, de ter um apoio hospitalar para o paciente. O doutor poderia explicar um pouquinho mais? A gente fala o centro cirúrgico com a mesa, né, de todas as posições. Na plástica, a gente precisa mexer muito o paciente. Tem hora que precisa sentar o paciente, tem hora que precisa fazer posições em canivete para abdominoplastia. Então, as mesas que a gente tem no centro cirúrgico hoje conseguem mexer o paciente em todas as posições. Então, isso ajuda bastante, sabe, para nós, né? Fora, claro, os monitores, né, anestésicos, né, como o BIS, por exemplo, que o hospital também tem. Então, isso ajuda a monitorizar bastante também, é mais uma segurança extra, né? Claro, além de ser um hospital terciário, que tem suporte de UTI e outras coisas, né, que é muito melhor, né? Traz segurança para o paciente, que Com ele certeza. sabe que vai fazer o tão sonhado que muitas vezes é para as mulheres uma coisa e para de os pacientes. segurança bem abraçado por todo mundo, na verdade. Certo, doutor, muito obrigada pela participação no São Lucas 24 Horas, acho que esclareceu muitas dúvidas do pessoal que está em casa sobre a prótese, então o implante de silicone. Fica o convite para vir mais vezes conversar conosco. Eu agradeço o convite, estamos aí, sempre que precisar podemos ajudar vocês em alguma coisa aí. Não deixe de acompanhar as redes sociais, o @FH São Lucas Cascavel, para ficar por dentro de todas as novidades. Espero você!